Meus amigos, agora a questão do desacato, 331, outro crime importantíssimo nas nossas provas, é o desacatar funcionário público, vejam bem, no exercício da função ou em razão dela. O desacato vem no sentido de desprezo à função, da falta de respeito, da humilhação, perfeito? E vejam bem, qualquer palavra grosseira, ato ofensivo, ameaça, palavra de baixo calão, tudo isso caracteriza esse dolo, essa vontade livre e consciente de desprestigiar, e vejam bem, a função pública. Aquela função que este funcionário público vem a representar. Então, meus amigos, quando eu estou falando do desacato, tem que ter esse dolo, essa vontade, não é? De desprestígio da função pública. Em algumas situações, o particular ele quer reclamar, quer criticar a atuação funcional, a atuação do Estado, a atuação do agente público. Nesse caso, meus amigos, como eu tenho só essa censura, esse desabafo, esse ato não é caracterizado como desacato porque não tem o dolo de desprestigiar a função pública. Vejam bem. Meus amigos, surge sempre a questão polêmica do advogado quando a gente trata do desacato. Porque o Estatuto da OAB, ele traz em seus artigos que o advogado tem imunidade profissional no exercício da atividade, que não constituiria, né, qualquer tipo de crime baseado nas suas palavras, perfeito? Nas palavras ditas no exercício funcional. E acontece que, com relação ao desacato, prestem atenção, o STF suspendeu a eficácia dessa parte do Estatuto da OAB. Então, com relação ao desacato, se o advogado assim se manifestar, estará sim configurado o crime de desacato, ok? Meus amigos, outra questão polêmica, perfeito? E que a gente tem que levar em consideração para ocorrer o crime de desacato, vejam bem, é indispensável a presença do funcionário público. Ele tem que ouvir diretamente as palavras injuriosas. Ele tem que sofrer esse ato de menoscabo, menosprezo presencialmente. Perfeito? Então, por exemplo, se eu tenho um desacato praticado por rede social, isso pode ser até outro crime, injúria, mas desacato não, porque o desacato exige a presença do funcionário. Meus amigos, vamos estudar o tráfico de influência, artigo 332. Veja bem, sujeito ativo ao autor do crime, tá ok? Ele vai alegar, ele vai dizer para a vítima que possui conexões, possui influência sobre pessoas em posições estratégicas privilegiadas que trabalham em instituição pública. Então, a alegação do autor para a vítima é que por conta dessas conexões que ele possuiria com funcionários públicos de alto escalão, ele poderia, com isso, obter alguns favorecimentos. Tá ok? Então, o sujeito ativo, ele solicita, ele exige, ele cobra, ele obtém, ou seja, ele consegue do sujeito passivo, perfeito? Algum tipo de vantagem indevida, ilícita. Perfeito? Então, o sujeito passivo, que é a vítima, é quem atende essa solicitação, essa exigência, essa cobrança desse sujeito ativo. Essa vantagem que o sujeito ativo solicita, exige, cobra ou consegue, perfeito? Ou essa promessa de vantagem, que é algo futuro, né, um ganho futuro, ele consegue essa vantagem da vítima
a pretexto, ou seja, com o argumento de que, devido a essas conexões que ele teria com membros do alto escalão do serviço público, ele conseguiria influenciar a conduta desse funcionário. Tá ok? Então, eu alego que eu tenho um conhecimento muito próximo a um determinado juiz, e aí eu solicito uma vantagem de um determinado, da vítima, para que eu possa influenciar esse juiz a adotar o comportamento ou a sentenciar um processo da forma que eu fosse pedir. Ok? Então, o sujeito ativo, né, alega que influenciará o funcionário público para levar vantagem, por exemplo, no exame de obtenção de carteira nacional de habilitação. Então, outro exemplo, o autor do crime vai solicitar dinheiro, perfeito, a pretexto de agilizar, de dar celeridade num ato de concessão, por exemplo, de benefício previdenciário, tá certo? Ele alega que tem conexão com funcionário do INSS, perfeito? E ainda afirma que essa quantia seria destinada ao servidor. Isso aí que é o tráfico de influência. Vejam bem, é uma conduta muito grave, meus amigos, porque atenta contra a própria administração. É o bom nome da administração que está ali sendo dilapidado, ok? Revela o menosprezo, o desrespeito que esse autor tem à administração pública. Então, ofende a confiança, o prestígio de que a administração não pode abrir mão. Não é necessário esse resultado concreto da influência, ok? Então, não é necessário que o autor realmente consiga influenciar esse funcionário público, ok? Basta que o agente solicita, exija, cobre, obtenha essa vantagem da vítima sob o pretexto de exercer essa ascendência, ok? Agora, meus amigos, a pena é aumentada, veja bem, da metade se o agente alega ou insinua que essa vantagem também é destinada ao funcionário. Então, olha o exemplo que eu coloquei lá. Para agilizar um benefício previdenciário, perfeito? Eu cobro um determinado valor da vítima e falo que eu vou repartir com o servidor do INSS para ele agilizar o benefício. Aí cai nesse aumento da metade aí, tá ok? Agora, se realmente esse valor, essa vantagem, se destinar ao funcionário público, aí, meus amigos, existem outros crimes, corrupção ativa, corrupção passiva e assim vai, ok? Vamos tratar da corrupção ativa, artigo 333. Veja bem, corrupção ativa ela é marcada por dois verbos, o oferecer, que é o propor, e o prometer, que é o obrigar-se, ok? Mas oferecer e prometer o quê? Ou prometer o quê? Prometer ou oferecer uma vantagem indevida. Então, o autor do crime ele promete, oferece uma vantagem indevida, que é qualquer lucro, ganho, privilégio, benefício ilícito. Não é lícito essa vantagem, perfeito? Para quê? Então, eu tenho um objetivo. Eu, corruptor ativo, vou oferecer ou prometer uma vantagem ilícita, mas com um objetivo finalístico. Eu prometo ou eu ofereço essa vantagem justamente para o funcionário público, perfeito? Praticar, que é executar, omitir, que é não fazer, ou retardar, que é atrasar. O quê? Ato de ofício. Atos inerentes à atividade funcionária. Então, eu, corruptor ativo, ofereço para o funcionário público uma vantagem ilícita para ele omitir ato de ofício. Ele fingir que não viu, não tomar providência. Tá ok? Então, meus amigos, a corrupção ativa visa atingir o ato de ofício do funcionário público. Eu não quero que ele tome aquela determinada providência. Por isso, a vantagem é indevida. A consumação desse crime se dá por ocasião desse oferecimento ou promessa da vantagem indevida. Perfeito?
independente do funcionário público aceitar a promessa ou o bem que foi ofertado ali, o crime já está consumado quando o sujeito ativo oferece ou promete essa vantagem ilícita, visando que o ato de ofício não seja desenvolvido pelo funcionário público. Agora, a pena, meus amigos, é aumentar de 1/3 se, em decorrência dessa vantagem ou dessa promessa feita pelo corruptor ativo, o funcionário venha realmente a retardar, a se omitir, a praticar o ato, infringindo o seu dever funcional, fazendo ao contrário do que a lei determina. Tá certo? Aí, meus amigos, eu tenho uma pena aumentada. O crime de descaminho do 334, ele foi separado. Há um tempo atrás, descaminho e contrabando faziam parte do mesmo tipo penal. Hoje, o descaminho e o contrabando fazem parte de tipos penais diferentes. Por quê? Porque a gravidade do contrabando é maior do que a gravidade do descaminho, por isso tem uma pena maior. Então, são tratados em 2 dispositivos diversos, tá ok? Descaminho, o sujeito ativo, que é o autor, ele adota, veja bem, uma conduta de iludir, ou seja, de fraudar no todo ou em parte, um pagamento de direito ao imposto. Então, o autor aqui, senhores, ele não vai passar mercadoria proibida para o Brasil ou vai levar para fora do Brasil uma mercadoria proibida, não. Perfeito? Ele leva uma mercadoria lícita. É possível o comércio daquilo. Só que o autor desse crime, do descaminho, ele quer, na verdade, praticar uma fraude. Ele quer não pagar o direito ou o imposto que aquela mercadoria estaria sujeito a ser tributada, estaria sujeita à tributação. Então, veja bem, esse imposto ou direito é devido pela entrada ou pela saída ou pelo consumo de um tipo de mercadoria. Mercadoria é qualquer bem passível de ser removido, de ser levado de um lugar para outro, tá ok? Existe um imposto que está atrelado a essa mercadoria. O sujeito ativo, então, o que ele faz? Ele vai causar um prejuízo ao erário. Por quê? Porque o Estado, com essa fraude, perfeito? O Estado deixa de recolher aquele devido imposto ou direito sobre aquela mercadoria. Aquela mercadoria, então, circula para fora do Brasil ou entra no Brasil sem o devido pagamento do direito ou imposto. E com isso, senhores, além de gerar o prejuízo ao tesouro, o que acontece? O sujeito ativo do descaminho, ele causa um desequilíbrio nas atividades comerciais, porque aquele que paga o imposto devido, ele não vai conseguir nunca concorrer com aquele que não paga imposto. A mercadoria sai mais barata para aquele que não paga o devido tributo. Perfeito? Então, existe um desequilíbrio nessas atividades comerciais. Não existe, então, proibição dessa mercadoria ser importada ou ser exportada. O que existe no crime é que o sujeito ativo quer se livrar, quer enganar, quer fraudar esse pagamento de tributo, de imposto. O crime vai estar consumado, meus amigos, com a liberação da mercadoria na própria alfândega, e se tiver funcionário público envolvido, aí eu estou diante de outro crime, tá ok? Esse crime de descaminho não está relacionado ao funcionário em si, perfeito? Está relacionado àquele que é o proprietário da mercadoria, que está tentando passar essa mercadoria, perfeito? Sem o devido pagamento de imposto. Então, vai estar consumado quando? Quando a mercadoria liberar na alfândega. Ah, não, professor, mas a maioria das mercadorias não passam pela alfândega. Perfeito? Passa por estradas vicinais, passa pelo rio. Aí a gente tem a seguinte situação. Se for na importação, quando o produto ingressar no país, está consumado o crime, sem o pagamento do imposto. E na exportação, quando a mercadoria transpõe a linha de fronteira, ou seja, sai do país, está ali
consumado também o crime de descaminho. O parágrafo 1º traz algumas modalidades assemelhadas, tá? E eu queria dar o foco no inciso 3 e 4, porque esses incisos eles fazem menção, né, a uma atividade típica, a uma atividade própria, o exercício de atividade comercial e o exercício de atividade industrial. As pessoas que praticam a atividade comercial e industrial, então, podem estar cometendo descaminho, nesse caso, no inciso 3 e 4, quando eles burlam as normas. Tá ok? Então, eles utilizam a atividade comercial, burlando as normas, fazem importação e exportação sem pagar o devido tributo, cometem um crime de descaminho. Só lembrando que, quando eu falo em atividade comercial e industrial, eu estou falando que esse crime é um crime habitual. Por quê? Porque para eu falar em atividade comercial e industrial, a conduta tem que ser reiterada no tempo, ou seja, eu tenho uma loja onde eu vendo regularmente, é um estilo de vida, é uma profissão realmente. O parágrafo 2º já faz uma equiparação a essa atividade comercial, para os efeitos do artigo 334, a qualquer comércio. Tem que ser habitual, mas qualquer comércio, mesmo que irregular, mesmo que clandestino, perfeito? Inclusive aquele comércio que é exercido em residências, mas que exista a habitualidade. O parágrafo 3º já prevê a aplicação da pena em dobro se o descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Por quê? Porque dessa forma existe uma dificuldade grande em descobrir a infração. Ela é mais bem arquitetada. Então, obviamente, a pena tem que ser maior. Já o contrabando, 334A, nós não estamos falando de iludir imposto, não. Nós estamos falando de importar ou exportar uma mercadoria, mas uma mercadoria que é proibida agora. Perfeito? É uma coisa móvel que é passível de comercialização, que tem valor econômico, mas é proibida de ser comercializada no Brasil. Então, a lei, o Código Penal 334A é uma norma penal em branco porque não definiu quais são as mercadorias que são proibidas de comercialização. Mas as outras leis vêm trazendo para nós, leis e normas, quais são essas mercadorias de comércio proibido no Brasil. E se, né, o autor vier a trazer ou a tirar do Brasil essa mercadoria, ela vai estar cometendo crime de contrabando. Bom, o parágrafo 1º, da mesma forma como acontece lá no descaminho, ele traz algumas figuras que são contrabando por assimilação, são figuras semelhantes. Por exemplo, mercadoria que depende de registro, análise, autorização de órgãos públicos e é introduzida de forma clandestina, às escondidas, sem essa devida autorização, o autor comete contrabando. Então, um exemplo é a gasolina. Gasolina não é um material proibido de comercialização, perfeito? Mas para que uma gasolina de outro país seja comercializada no Brasil, ele vai depender do registro, da análise, da autorização do órgão público. Se não tiver autorização do órgão público que for comercializada no Brasil, aquele indivíduo que está fazendo, que trouxe a gasolina do outro país sem a devida autorização, cometeu o crime de contrabando. Bom, outra forma é aquele que reinsere no território nacional uma mercadoria brasileira que é destinada à exportação. É o que a gente chama de contrabando invertido. Por quê? O agente vai trazer de volta ao território nacional uma mercadoria que foi destinada ao estrangeiro. Mas por que ele faz isso, professor? Não entendi. Já que está permitido ele exportar essa mercadoria, porque, meus amigos, quando a mercadoria é exportada, perfeito? Não raras as vezes, essa mercadoria vai receber um incentivo fiscal. Então, ela vai com uma taxa de exportação menor. Quando eu trago essa mercadoria de volta, o que eu faço? Eu vou iludir um pagamento maior, que seria
um imposto maior dessa mercadoria entrando no país. Então, o que vai acontecer? Eu vou gerar da mesma forma um desequilíbrio na balança econômica, né? O produto vai ser comercializado no Brasil, chegou nas minhas mãos a um preço menor, então eu vou levar vantagem no termo de concorrência com os outros comerciantes. A atividade comercial e industrial utilizante de mercadoria proibida. Então, ocorre do mesmo jeito lá no descaminho, né? Sendo que a atividade comercial e industrial tem aquela questão do crime ser habitual, tá? Conduta reiterada. Aí o cidadão tem um comércio, o que ele faz? Ele vende mercadoria proibida, comércio de contrabando. O parágrafo 3º traz da mesma forma essa aplicação de pena em dobro se esse contrabando é praticado por transporte aéreo, marítimo, fluvial. Por quê? Porque dificulta a fiscalização, tá? É um crime mais bem planejado.